Bom dia a todos, sejam bem-vindos à primeira sessão do Cine Mineiro de Direitos Humanos. Eu gostaria de agradecer muito o apoio dos facilitadores, eu sou a Júlia, e gostaria de agradecer muito o apoio de vocês que se empenharam em mobilizar todo mundo. A gente vai iniciar o filme agora, mas antes eu queria deixar algumas instruções básicas. Manter sempre o microfone desligado. Quando o microfone está com a luzinha vermelha, ele está desligado, porque é muito importante para não causar interferência aqui com a gente. Então, sempre deixar ele no vermelho. Para os facilitadores, vocês receberam a lista de chamada? E aí eu queria pedir para vocês que em algum momento, pode ser no final da sessão, passarem a lista. Existem alguns espaços em brancos na lista, algumas linhas em brancos. Então, as pessoas que não se inscreveram previamente pelo sistema, elas podem preencher os dados delas nesses espaços em brancos. Isso é para a gente conseguir dar a certificação de vocês depois. Fazer a certificação. A gente também aconselha, durante o filme, a tomar algumas notas, os participantes tomarem algumas notas para a gente poder trazer na hora do debate. E o filme, vocês podem iniciar o filme agora, e aí às 10h40 a gente volta com os palestrantes para poder fazer o debate, iniciar o debate. Então, às 10h40 a gente volta, eu chamo vocês de volta. Só mais um recado. Gente, bom dia, meu nome é Eduarda, sou diretora de Promoção, Educação e Direitos Humanos. Esse Cine Direitos Humanos está sendo realizado pela CERDESE, em parceria com a SECTES e em parceria com os nossos facilitadores locais. Então, gostaria de agradecer imensamente o apoio de todos que participaram dessa ação. Como a Júlia falou, a gente vai dar início à ação então, e às 10h40 a gente volta com a presença das professoras para a gente discutir um pouco sobre o filme. Ótimo. Pessoal, vamos começar então. A gente teve essa diferença de alguns que começaram um pouquinho antes e outros depois, mas vocês podem concluir, depois que a gente terminar a discussão, vocês podem terminar de ver o vídeo, ele não tem uma sequência lógica, então isso não tem problema. A gente consegue fazer a discussão em cima do que vocês já viram até agora. Então, primeiramente, novamente, eu gostaria de fazer um pouco uma apresentação desse momento e apresentar as debatedoras que estão aqui comigo. Então, novamente, bom dia a todos. A gente queria agradecer a participação de todos nesse nosso primeiro Cine Direitos Humanos. Ele está sendo realizado pela Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, por meio da Subsecretaria de Direitos Humanos, em parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então, nesse primeiro filme, a gente fez a exibição do Que Bom Te Ver Viva, que ele é o filme da diretora Lúcia Murat, que é baseada nos depoimentos de participantes da militância política de esquerda no Brasil entre os anos de 1960 e o início dos anos 70, que foram torturados após serem capturados pelas forças da ditadura militar. Então, a partir desse filme, a gente quis fazer uma discussão de gênero em comemoração ao mês das mulheres. Então, além desse filme, como a gente conversou com os facilitadores e a gente queria aproveitar essa oportunidade para fazer a divulgação, a gente vai continuar fazendo a exibição do Cine Direitos Humanos no decorrer do ano. Esse é um projeto da Subsecretaria de Direitos Humanos, que vai ser realizado pela área de promoção, e agora, como vocês já sabem, a gente vai ter uma nova secretaria no Estado, que vai ser a Secretaria de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania. Então, o nosso intuito é que esse projeto não seja interrompido, Essa é a primeira sessão que a gente está tendo, e assim que a gente definir os próximos filmes e os próximos debatedores, a gente vai entrar em contato com vocês novamente e fazer novas divulgações. Hoje, para a gente fazer o debate desse filme, a gente está contando com a participação da TT Avelar, que é presidente do Movimento Popular da Mulher e diretora do Simpro. A gente está contando também com a participação da professora doutora Adla,
que é professora da Universidade Federal de Minas Gerais, e além disso ela também é coordenadora do Grupo de Estudo de Gênero, Sexualidade e Sexo. E além disso a gente vai contar com a participação também do Helder Júnior, que ele é mestrando em Educação da UFMG e também professor do Estado. Então eu vou pedir o Helder para sentar aqui à mesa. Então a gente vai fazer primeiro esse momento, né, com 20 minutos para cada debatedor. E após isso, a gente vai abrir o microfone para que vocês façam as perguntas para a gente relacionadas, né, tanto ao filme quanto à nossa temática de gênero aqui. Meu nome é Tetê Velar e, primeiramente, eu vou falar de que lugar que eu vou falar desse filme. É da minha participação com o Cineclube e com o Cineclubis. Então, nós vamos focar desse lugar da mulher, de onde eu defendo a pauta da mulher, que eu vou focar a minha fala sobre o filme. Sobre a Lúcia Muratti, a gente já sabe muito sobre ela. Eu quero só acrescentar que todos os filmes dela, eles partem dessa temática aí, que é sobre a ditadura. Então, ela foi uma mulher que também passou por esse momento, um momento dos anos de chumbo, e nesse momento, ela sai desse momento com a saída dela é exatamente para estar trabalhando isso dentro do cinema. Ela era jornalista também, então a experiência dela influenciou muito na trajetória. Então esse filme aí é de 1989, foi a época que ela lançou. O que filme é esse? A gente tem filmes de vários gêneros. O gênero desse filme é a ficção e o documentário. Documentário do ponto de vista, quando você faz um documentário, você parte do pressuposto que você vai falar a verdade, né? Mas que verdade é essa? Você não consegue falar toda a verdade de você mesmo. Então, ela usa a ficção, que é a presença da Irene Havashi, que ela aparece na cena. Então, toda vez que a torturada não consegue falar tudo, então vem o alter ego, que é a Irene Havashi, que vai falar daquilo que não foi possível ser dito. E a gente sabe que as duas coisas, tanto a ficção como o documentário, ele tem o seu foco. Como é a Lúcia Muratti, que está fazendo esse filme, a gente sabe que o recorte que ela vai fazer é exatamente desse sofrimento. Esse alter ego de uma pessoa é uma análise estrita do seu eu. Então, quando eu sou torturada e não consigo falar, a Irene Havashi vem e conversa com a plateia e conversa com o torturador. Vocês vão observar que em muitos momentos ela parece estar falando com a gente. A estrutura dessa narrativa. Que Bom Te Ver Viva vai traçar aí esse período de 1960 até 1970. E essas mulheres que foram torturadas são 8. A Irene Havashi faz exatamente o papel da Lúcia Muratti. A voz da Lúcia Muratti no filme é a Irene Havashi. Então vocês vão observar que a postura dela, aquela pessoa que não estava ali, é exatamente a diretora do filme, a Lúcia Muratti. Há também depoimentos de parentes, amigos que vão aparecendo ali, que fazem as imagens de registro do cotidiano familiar do tempo que elas estavam sendo torturadas, e fazem relato de quando elas viveram com ela e o depois, né? O rumo que cada uma delas teve na sua vida. Algumas características que a gente tem que observar. É a força desse depoimento de cada uma dessas mulheres que descrevem suas violências. E a gente vai perceber 2 momentos. Quando cada uma delas fecha no quadro, que é o quadro do 3x4. Então é ela falando, vocês vão perceber que a luminosidade do filme é uma luminosidade comum, não é preparada com efeito visual. E quando a Irene Havashi fala, já é toda a luminosidade e a tomada de cena já é mais fílmica. Então, esse cuidado a Lúcia Muratti teve para exatamente, é um retrato de cada uma falando e depois a Irene Havashi fazendo o outro contraponto. A gente tem que observar também que nesse trajetória de cada uma dessas torturadas, a dificuldade que elas tiveram de reconstruir suas vidas a partir dali. Então, cada uma tomou rumo à sua vida, mas a gente não pode esquecer, não pode silenciar essa dificuldade que elas têm até hoje, que muitas estão vivas, né? Parece que todas elas estão vivas,
e a dificuldade que elas têm de se relacionar com as pessoas por causa disso. Temos também que pensar nas alegrias, embora seja um filme triste, as alegrias do presente e a incompreensão dos outros em relação às suas experiências tão duras. Porque elas, em muitos momentos, algumas relatam que alegria ter a questão da gravidez, por exemplo, da maternidade. Então, a gente nos coloca, parece como uma mulher, num momento como aquele, torturadas, a gravidez era uma saída da questão da vida. Então elas mostram as suas alegrias. Em nenhum momento você vê ali uma mulher amargurada, que a luta para mim acabou, que agora não tem jeito mais. Então isso é um motivo de ver como que são mulheres aguerridas, né? Por isso esse meu recorte, eu sou suspeita de falar do Que Bom Te Ver Viva, porque eu acho que é um depoimento que nos põe, apesar de ser um momento difícil, ser retratação de um momento difícil, é um momento também que nos dá a amplitude de que a luta não acaba, né? Que até hoje, e daqui para frente, e todo dia é dia de luta. Então, as alegrias do presente e a incompreensão em relação às experiências duras. Isso aí é um foco que o filme traz pra gente. E as imagens em primeiro plano, a emoção de cada um no rosto e as falas pungentes. Eu quero reportar cada momento de fala das torturadas, como tem umas que não conseguem falar sobre isso. E eu pensei que eu não fosse falar mais sobre isso. Aquela que tem a questão da epilepsia, né? Como que ela carrega de emoção. E é uma emoção incontrolável, porque ela tinha epilepsia e ainda tinha tortura junto. Então, são momentos pesados para a gente estar vendo. E, ao mesmo tempo, tem as alegrias da luta e de ter passado por cima. A parte ficcional não traz a menor colaboração o que poderia ser esse comentário. Foi um comentário da crítica no passado. Quando viu a parte ficcional, que é a parte que a Irene Ravache faz, teve muita crítica a respeito disso. E é possível a gente entender essa crítica porque a Irene Ravache, ela fala com quem estava de fora, né? Fala com a plateia, fala comigo, fala com você e fala com o torturador, porque ela chega e aponta o dedo, né? Ah, você aí pensou que eu esqueci. Então, quando ela fala isso, então a crítica no momento falou que era descartável essa questão da Irene Ravache, foi uma presença que não foi tão marcante. Isso foi algumas críticas que foram feitas. Por outro lado, o Eduardo Escorel, né, ele é um mineiro e ele coloca que foi fundamental essa parte, porque ela exatamente completou a parte que as torturadas não conseguiram fazer, né, por ser um relato dela. Tem coisa no momento que a pessoa não dá conta de falar de si mesma. Então a crítica da época do lançamento reconheceu a expressividade das entrevistas, mas teve essa crítica a Irene Ravache. Achou que era desnecessário. E eu analiso do ponto de vista que como ela estava falando com a gente, com o torturador, aí já ficou mais pesado, era melhor que silenciasse, né? Outras considerações sobre as intervenções da Irene. Ela complementa todo depoimento que é dado, ela complementa isso. Vocês vão, é claro que no meu caso eu vim novamente para certificar disso. Mas é possível você lembrar aí após a exibição que a todo momento ela vai e completa esse depoimento. Pela exposição das questões da sexualidade. Era um dificultador para essas mulheres. Vocês veem que ela, em nenhum momento, ela fala nos depoimentos, elas falam da sexualidade. E a Irene Ravache vem situar exatamente isso. Da questão do prazer, da questão de como que eu vou me relacionar daqui para frente com os homens que aparecerem. Todos eles têm a cara do torturador para mim. Como é que é isso? Então ela vai tocando nessa questão do lado feminino. Ela nunca perde de vista, a Irene Ravache, o feminino. Ela sempre está tocando naquelas questões que são nossas. O namoro, a questão do prazer, a questão do respeito da sua fala, né? O que está no jornal? Eu não dei essa entrevista, como é que estão falando em meu nome? Então ela coloca esse feminino o tempo todo. E sobre a questão que geralmente surge associada à maternidade, né? No final do filme, ela tem, quem não viu o final, mas quem já viu o final fala assim, agora. Então, ela chega na janela e fala assim, agora eu vou pra rua, né? Vou pra balada, e encontrar alguém, vou namorar e vou falar com ele, vai com cuidado.
cachorro ferido. Então isso é para mostrar que a luta continua e que tem essa sexualidade, que tem essa vontade do prazer e de se situar como qualquer mulher de direito. A importância da Irene Ravache e a sexualidade quase não é exposta pela entrevistada. Então é essa a importância que a gente traz da Irene. O tom do depoimento da Irene. Ela varia de emoção muito forte e vai por serenidade também. Então, ao mesmo tempo que ela acusa, ela fala com você que está ouvindo, ela fala com o torturador e fala com aquela população que naquele momento não deu vazão. Que naquela época a gente podia chamar que era a classe média, né? Que não deu vazão para isso, que não comentou sobre isso. A Irene traz os elementos da combatividade, da revolta, tão característica nas pessoas que lutaram na ditadura, mas que talvez no depoimento, se essa é a forma da Irene Ravache falar, se fosse nas torturadas, a gente pensar, é o revanchismo. Quer dizer, eu sofri, agora eu quero ver quem é o torturador e quero punição. Então, por isso que a Lúcia Muratti muito sabiamente tirou das torturadas, e não é que tenha tirado, o depoimento dela ficou faltando essa parte, ela colocou na Irene Ravache essa tarefa de estar falando de reconhecer quem torturou, né? Porque as torturadas não sabemos quem são, e os torturadores. Nem num recorte de jornal ela podia falar, ele é médico, continua sendo médico, não pode nem ser chamado de ex-torturador, né? Então é algo que esconde, silencia. Então, nessa combatividade aos torturadores, ela fala de uma forma, e em outro grau para os espectadores. Aos torturadores ela exige justiça dos crimes, e que não são reconhecidos como tais, né? Aos espectadores, presumivelmente a classe média que eu acabei de falar, pela inação no passado e por hoje não querer discutir o presente. E além do mais, e o nosso comprometimento com o regime do esquecimento, que nos assombra até hoje. Hoje a gente pode perceber nas escolas, e vocês podem fazer assim, um trabalho da memória, onde vocês estiveram sentados nos bancos de escola, se houve em algum momento esse retrato da ditadura, da forma como ele é contado no filme. E é uma forma real. Como isso não chega para cada aluno, para cada pessoa que está na universidade, isso é um silêncio que todas as escolas cuidadosamente fazem isso. Não é à toa, não é possível tocar num assunto que mexe com uma sociedade e que envergonha uma sociedade. Então é melhor esquecer. Isso também acontece entre elas com as suas famílias, porque às vezes alguns dos maridos falam assim, aí eu não quero tocar, é melhor a gente esquecer. Mas e aí? Ela fala, e aí, cara pálida? Você não contou para mim que eu tenho que esquecer também, né? Como é que é isso? Então, esse silenciamento é conivente com toda uma sociedade. Isso a gente tem que abrir a partir do debate, através do conhecimento, saber que momento é esse de ano de chumbo que nós passamos. Eu vou falar a verdade, eu quando estava na escola, de 5ª, 8ª série, eu vivi a ditadura, eu estava com 8 anos, 8 para 9, 10 anos. Então eu ia falar, mas não sabia o que é que se tratava. Ditadura, tortura, mas nunca tinha visto. Então quando você vê um filme desse, sabe o que foi tortura, por que silenciaram? Por que não me contaram? Por que não me falaram das baratas? Por que não me falaram dos jacarés? Por que não me falaram do requinte de crueldade com as mulheres? Não que os homens não tenham sido torturados também, mas o requinte de crueldade com a mulher tinha a questão do feminino. Que a primeira coisa é deixar nua, a segunda é atacar as partes da genitália. Era a degradação humana e feminina. Não chore. E se emociona. E eu toda vez que vejo o filme, quando uma delas fala do doicode, que saiu com a criança, teve o bebê na prisão, que ela fala assim, eu não sabia que eu ia ter que falar disso, não sabia que eu ia emocionar. Todas as vezes, eu não tenho receio, não é triste mesmo, né?
Então, o Que Bom Te Ver Viva teve uma conotação. Por que Bom Te Ver Viva? Que todas as pessoas que chegavam perto das torturadas, e era comum, falavam assim, ai, que bom que você sabe dessa, que bom que tu te ver viva. Então, isso fez com que a Lúcia Muratti pensasse no filme Que Bom Te Ver Viva. Né, porque era uma fala que era pertinente a todo momento que elas encontravam. Nossa, que bom, que às vezes ficava exilada, sumia, desaparecia, muitos desapareceram, né? Tem muitos que a gente não sabe onde estão. Então, esse Que Bom Te Ver Viva veio trazer exatamente isso. A oposição a uma memória nacional. Elide, elimina qualquer violência brutal que marca a nossa sociedade. Então, essa oposição é como, gente, a escravidão. Ninguém quer falar muito disso, não. Já passou, não passou, não. Então, a gente precisa falar daquelas feridas que estão abertas ainda. São 2 décadas, né? Mais de 20 anos. E o depoimento delas, esses delírios, essas confissões, as personagens anônimas, reflete sobre o peso do que elas sobreviveram, né? De uma forma muito lúcida cada uma. A Lúcia Muratti, esse foi o primeiro longa que ela fez. Fora esse, ela fez, antes dele, ela fez O Pequeno Exército Louco, ela tem Doces Poderes, Oswaldianas, Quase 2 Irmãos, Brava Gente Brasileira, Olhar Estrangeiro, Maré, Nossa História de Amor, Uma Longa Viagem, Memórias que Me Contam, que foi até do cinema em 2013 em Tiradentes. Todos eles é uma recontagem, de alguma forma pinça alguma cena da ditadura ou daqueles momentos. Esse último aí que eu falei, que é Memórias que Me Contam, ele é muito bacana, tem a Simone Spoladori, e é um filme muito bacana também de ser visto dela. Compensa ver toda a produção da Lúcia Muratti para ver por quais caminhos. Ela, quando perguntada se ela faria um filme para mostrar o lado do torturador, ela fala, e emocionada ela fala, eu não daria conta de falar desse lugar, eu nunca estaria no lugar do torturador. Então eu não tenho como falar do torturador ou contar histórias deles. Durante o tempo do filme, vocês vêm falar sobre doicode. Eu nunca ouvi falar no meu tempo de escola de doicode, gente. Nunca ouvi falar. E eu acho que estudante, se falar doicode, eles vão pensar o que é que seria isso. E esse órgão era um órgão subordinado à inteligência e à repressão do governo brasileiro durante o regime, com o golpe militar. Ele veio 31 de março de 64, a ditadura militar abraçou isso nos anos de chumbo, e o doicode é Destacamento de Operações de Informações, tá? E Centro de Operação de Defesa Interna. Então era esse o local. Quando você ia para o doicode, você podia saber. Aí você ia para a Sala Roxa, você ia passar por todos aqueles momentos de tortura. Os agentes do doicode, de onde que veio isso? A gente pensa que é coisa de brasileiro só. Não, isso veio de fora, esse treinamento. Eles eram treinados nos modos da instituição americana, que se opunha à hegemonia, então eles fizeram um tratamento na Guerra Fria norte-americana. E lá tinha todo esse requinte de tortura. Então veio para o Brasil, os militares desses órgãos eram treinados na Escola Superior de Guerra e defendiam os ideais de direito disseminados pelos ditadores. Então o que eram aulas públicas, toda menina ali torturada, porque eu estou chamando de menina, que elas tinham lá 19, 20 anos, eram estudantes, e tinha aula pública, e aí às vezes até didatizava alguma coisa, olha, o choque quando é na vagina, quando é aqui, ali, quando coloca isso é mais, funciona melhor, então tinha aulas ali, o tempo todo. Essas baratas que a Irene Ravache fala, tinha um dos torturadores que ele mantinha lá dentro de uma caixa de sapato, as baratas amarradas a um cordão bem fininho, uma linha, e aí colocava a mulher ali nua, com as pernas e as mãos abertas, né? E aí ele controlava o trajeto da barata. Então, essas são coisas que a Lúcia Muratti fala e que passou por esse momento, todas elas passaram, mas umas mais que as outras. E ela fala que isso era um horror, porque você via a degradação humana. Ela fala também, a Lúcia Muratti fala que quando ela, em alguns momentos, foi chamada a uma sala para conversar com as pessoas, e aquelas pessoas eram boazinhas, ela começou a contar o que ela estava passando, que era muito sofrimento, que a perna dela no pau de arara, né, que fica pendurada, de cabeça para baixo,
doeu e doía muito, e ela estava pensando que ia perder a perna e tudo, e chorou porque as pessoas ali estavam coniventes com o sofrimento dela. Aí ela é levada para essa sala roxa. E aí? Nós temos a gravação do seu choro. Nossa, foi bacana, você chorou demais, a gente queria. Você chorou, como é que foi mesmo que você contou essa parte? E aí ela tinha que recontar isso, e ao recontar, ela tinha que fazer o mesmo choro, o mesmo mancar da perna. E ela falou que esse foi o momento pior, que assim, não era só ser torturada. Quando você passa a fazer a cena do seu próprio... Essa aí que eu... Quando você passa... Ai, gente... a rir de você mesma, fazer uma cena do seu sofrimento, ela falou assim, então acabou a minha identidade. E depois ela sai e faz filmes como esse, então acho que a gente tem que dar a volta mesmo. A gente desculpa, mas não tem jeito. Nesse filme você chorou vendo o filme ou falando dele. Então, presentes em praticamente todos os estados, o boicote estava. E já capturou na época mais de 6.500 pessoas. Algumas estão desaparecidas e outras estão dando esse depoimento. E quem eram torturados? Geralmente, muitos da União Nacional dos Estudantes, a UNE, né? Que organizavam marchas contra a ditadura. Então, tudo que você falasse sobre alguma alternativa que queria uma sociedade diferente, era punido. E além de elaborar emboscadas e assassinar pensadores intelectuais da época que defendiam os ideais comunistas. A palavra comunista não podia ser dita, né? Eu fico pensando aqui, que tem muita gente que saiu no dia 15 pedindo ditadura de volta. Eu acho que tinha um telão no Brasil, em cada praça, para passar um pouco desse filme, para ver. É isso mesmo que vocês querem? Então, a primeira coisa que vai acontecer é vocês calarem e saírem das ruas. Então, nós estamos num momento difícil, mas eu acho que não é momento de pedir ditadura de volta. Não é o momento. Nunca foi o momento, né? Nesse momento, toda vez que eu falo, eu gosto de lembrar da Gilce Consenza, que ela participa do Movimento Popular da Mulher, foi uma mulher torturada, e para ela foi deixado uma tortura. Ela tinha uma filha de 4 meses e não estava com ela, estava com os familiares. Então ela, num determinado momento, eles falaram assim, nossa, ô Gilce, você é muito marruda, você amarra demais as informações. Eu estou pensando, quem sabe a gente torturando um bebê de 4 meses seja mais fácil. Quem sabe, nós nunca torturamos crianças. Qual será, e aí começava, qual será a reação de uma criança numa banheira de gelo? E leva ela para uma sala onde tem uma banheira, realmente, uma mamadeira, e simula que a menina está chegando. A Gilce fala que nesse momento, ela fala assim, eu vou contar tudo, não tem jeito. E aí, como as horas foram passando, tá chegando, aí eles põem gravação de bebê chorando, tá chegando, parece que é ela. E aí, com isso, ela foi vendo que o tempo estava demorando demais, ela começou a dizer, não, eles estão blefando, ela não tá aí. Aí ela encontrou mais força para... Aí pediram para ela segurar a banheira, que já estava gelada, botar a fita para tocar e pôr a mão no gelo, nós aqui que nós vamos colocar. Mas ela venceu. Hoje, quem não consegue falar desse momento é a filha dela. Esses dias, tem 15 dias que eu conversei com a Gilce, e a Gilce pôde me falar, Terezinha, eu tenho a maior facilidade de falar disso porque eu sou lutadora. Mas a minha filha não consegue falar desse trecho da minha vida, na vida dela, a interferência. Ela tinha 4 meses. Então, só de ouvir contar, ela não consegue dizer, mãe, eu não superei isso. Não superei, que você sofreu demais. Então, é esse a minha contribuição, tá? Obrigado. Bom dia. Eu sou filha da ditadura. Eu sou filha de um torturado. Eu não queria estar aqui hoje. Vim por uma questão de compromisso social.
As meninas insistiram muito, eu chorei muito, assim, resistindo, inventando muita desculpa para não comentar e não ter que voltar a esse passado que não destruiu só os torturados, mas que destruiu muitas famílias. E o meu pai só escapou, né, da tortura, foi para a tortura e ficou muito tempo sem ter emprego. Minha mãe professora primária, e vivendo de doação da família dela, sustentando os 4 filhos. Eu nasci em 68. Então, para mim, destruir a frente da casa e nos esconder no fundo e não falar nossa identidade dentro de uma escola, não ter identidade, nem revelar a identidade do pai, era algo que me tinha muito medo. E até hoje, meu pai, não vim aqui falar sobre isso, mas vim falar sobre educação. Prometi que não ia chorar, mas eu acho que, já que ela chorou, eu tenho direito. Meu pai até hoje põe cadeado nas janelas e anda pela noite verificando se todos os cadeados estão fechados para ninguém invadir nossa casa e levá-lo, ou levar o que ele acha que sobrou dele. Mas, e nos criou trabalhando à noite com uma caminhonete. E eu sou formada não pela UFMG, porque até então era para a elite, fui formada pelo Instituto de Educação e fui para a Inglaterra acompanhando meu marido, fiz meu mestrado, pagando, limpando o hospital. Meu marido era médico, trabalhando em patisseria, e consegui uma bolsa de doutorado pelo CNPq no governo Fernando Henrique. E depois voltei para o Brasil. Tenho também pós-doutorado na França e na Inglaterra. Então eu sou uma vírgula na história do Brasil. Eu sou uma exceção e eu tenho consciência, como e sempre fui aluna de escola pública por concurso, de que eu tenho uma dívida social e o meu país pagou por mim. E eu tenho que retribuir isso. Então, minha forma de retribuir, brinco que eu sou apartidária, porque eu tenho muito medo da violência que eu vi, eu tenho medo de passar o que meu pai passou e que meus filhos passem por isso. Então, TT não gosta disso, eu acho que eu tenho que ter partido. Mas só se for vermelho de vergonha, mas assim, eu sou apartidária, sou pesquisadora e trabalho há muitos anos com a questão da mulher, o acesso ao conhecimento para as meninas e não só para as meninas, para os meninos. A gente vê pelas pesquisas uma separação enorme de conteúdo, uma segregação de áreas para meninas e para meninos. Para os pobres nem se fala, para as negras nem se fala. Mas eu vou falar da questão da violência da mulher, que eu faço parte da rede de violência, de enfrentamento de violência da mulher, e tem um grupo dentro da Federal que atende a comunidade, começou agora. Eu tenho um grupo de pesquisa e tenho um grupo que atende nas terças-feiras à noite mulheres, qualquer mulher, não só da academia, mas que possam ter 8 encontros e a partir daí resolver se quer continuar os estudos e a gente orienta. A universidade permite os cursos de ensino de extensão e de EJA, mas nós temos também, com os contatos com a rede de mulheres, nós temos como encaminhar para a área da saúde, para a área da psicologia, para a área da assistência social, que é algo que eu não navego. Eu sou pedagoga, eu sou professora, não sou educadora. Educadoras todos somos. Eu sou um profissional de educação e formo profissionais de educação. Então hoje, TT já falou sobre o filme, mas eu queria comentar um pouco mais sobre a violência hoje. A gente tem um histórico de violências, acho que desde que o mundo é mundo, e a gente está sempre criando estratégias para oprimir o outro, para justificar o nosso poder sobre o outro. Eu trabalho com micropolítica do poder nas organizações e gênero, então a minha lente é essa, o que eu posso contribuir é dessa forma. Há outras lentes? Sim, há. Mas é a lente que eu vou apresentar para vocês aqui hoje. Então, convido vocês a prestarem atenção e me perguntarem, pode ser que eu esteja equivocada, pode ser que na região de vocês não tenha essa situação da forma como eu vou retratar. Estou falando de realidades que eu pesquisei. E não vai ser uma coisa chata, porque a gente pesquisa gente, a gente não pesquisa utopia. Primeiro, a violência. Que tipo de violência? Dentro da Delegacia de Mulheres, acompanhando a educação de homens, pelo dialogar, durante 1 ano e meio, recebendo as alunas na UFMG, tendo contato com a rede de mulheres, a gente vai ouvindo e vai entendendo que as vítimas da violência,
Obviamente as mulheres são mais vítimas, os homens também são vítimas, né? Há casos de estupros de homens em banheiros públicos, a gente sabe dessa violência que existe por aí, né? Das amigas da mãe que pegam um menino de 15 anos para ter relação sexual e ele é obrigado a ter essa relação. Então, a violência de gênero não se restringe só à mulher, mas estatisticamente é maior com a mulher. Na nossa representação social é mais possível violentar uma mulher do que um homem. Tanto que a gente não anda à noite numa rua escura com tanta segurança quanto um homem. Os dois deveriam temer, mas para a mulher parece pior. Então nós temos a violência intrafamiliar e a extrafamiliar. A extrafamiliar, ela se apresenta de várias formas. Ambiente público, andando na rua, o peão de obra mexendo com você e acha que você está gostando, né? O abuso de alguma autoridade, no escritório, no trabalho, nas escolas, nas universidades, quando você é assediada por um colega ou por um professor e que coloca como moeda de troca a relação sexual, e algumas poucas aceitam, e tem uma carreira até meteórica, mais rápida do que as mulheres direitas, se é que existe isso, pode ser mulher de esquerda. No meu caso, eu acho que sou de esquerda. Então, e nas igrejas, com todo um discurso da costela de Adão. Então, eu vou dar um exemplo prático. Ontem à noite, eu estava colocando minha filha de 11 anos para dormir, e eu vou falar que a gente tem que falar de como seres humanos. Né? Eu não sou uma cientista lá, isolada, no meu cantinho. Eu tenho uma filha de 11 anos e um filho de 17. Eu tenho muito medo do meu filho sair à rua com meu marido, porque meu marido é baixinho, meu filho é mais alto, então achar que meu filho é um garoto de programa, então vão arrancar a orelha do meu marido, ou do meu filho, porque pode ser uma relação homoafetiva. Mas no caso da minha filha, ela me contou o seguinte, ontem à noite, olha que sorte, parece que as coisas encaminham para dar exemplo. Ela falou, mamãe, a empregada da Lara, que é testemunha de Jeová, contou que a mulher foi tirada da costela de Adão porque ela não tem que pensar, senão ela sairia da cabeça. Eu falei, nossa, que presente que eu ganhei para falar amanhã. Então eu falei, bom, mas ela não saiu do Adão, ela saiu da cabeça de Deus. Então, para quem acredita em Deus, se ela saiu da cabeça de Deus, ela não foi realmente nesse sentido. E há outras interpretações que a própria religião coloca, que foi no meu casamento, né? Que a mulher saiu da costela de Adão, que é toda uma historinha bíblica, tá? Porque ela não deve estar nem à frente nem atrás do marido, mas ao lado, é um companheiro, né? Um camarada. Tem gente que está com medo de falar companheiro hoje em dia, mas camarada, que não fala que eu sou partidária. Então, essa inferioridade feminina e essa superioridade masculina, ela é construída diariamente na sala de aula, principalmente no nosso trabalho, quando a gente olha para uma colega, quando nós chegamos aqui hoje, e uma mocinha falou assim, vocês vão para o cineminha? Se fossem homens, ela jamais faria isso. Né? É uma menina nova, e ela ainda não entendeu que ela tem que estar do nosso lado. Mas ela precisa ser orientada. Eu não tenho que simplesmente repudiar essa mulher e isolar. Eu tenho que educá-la. É nesse momento que entra o educador, não o professor só, mas o educador. Qual é a resposta que eu poderia dar para ela? Eu poderia ter sido agressiva, eu posso ignorar, ou eu posso ter uma ação educativa. Então, no nosso trabalho, como é que a gente lida com a violência que nós sofremos diariamente por desconfiar de, olha, a mulher bonita subiu, não é mérito, teve algum tipo de servicinho por baixo. Mulher solteira que não teve filho, tinha que ter tido filho, é obrigatório. Mulher que não é casada, quer dizer, existe toda uma suspeita sobre a nossa competência no local de trabalho. Sempre uma suspeita. E mulheres fazem isso contra mulheres. Então, para hoje, eu queria conversar, esqueça Adão e Eva, esqueça Darwin, vamos começar duas questões que eu acho importante e talvez vocês tragam mais. Primeiro, é aceitável que a violência contra a mulher persista nos dias de hoje, com acordos nacionais e internacionais assinados, inclusive pelo Brasil, construídos ao longo de anos de negociação, mostrando dados terríveis sobre isso. Eu estou lendo porque eu falo demais, então eu vou dar uma lida aqui para me controlar. Não apenas a mera morte de mais um ser humano, não é só matar um ser humano pela ignorância. Não é pela falta de fé, né? Não é pela falta legítima de seguir valores quaisquer cristãos. Maomé, se você ler Maomé, você vê que ele prega o direito à propriedade para a mulher.
né? Isso foi distorcido. Budistas e outras religiões. A gente é que distorce esses valores, a gente é que constrói isso e distorce para o nosso proveito, para ter o poder. E a gente quem? Isso é localizado isso. A gente, todo mundo. Não é só um político, um juiz, alguém lá longe. Somos nós. Nós permitimos e vimos o tempo todo, a gente fala da piriguete, a gente fala, né? Esses dias eu aprendi que piriguete é perigosa, é a piriguete idosa. Na hora eu ri, mas depois eu fiquei, puxa vida, eu estou sendo conivente com isso, olha só. Quer dizer, a mulher perdeu o valor, porque perdeu a data de validade. É isso. Bom, o segundo ponto, a segunda questão é quem ganha para manter essa violência? Porque há ganhos. Sim, é caro para o Estado manter o hospital, porque tem que costurar essas mulheres, psicólogo, né? Tem que tentar consertar o que sobrou da cabeça delas, né? De nós todas, né? Porque as ricas as classes médias ricas vão para o terapeuta, que também faz dinheiro. E as pobres vão para o serviço público. Né? Quem é que ganha para manter essa violência? Será que a gente quer mesmo terminar com essa violência ou a gente vai perder nossos cargos? Quem se promove politicamente? Quais os ganhos econômicos? Quais os ganhos? Enfim, qual poderzinho ou qual poderzão são gestados mesmo, a barriga enorme aí. Para quais grupos essa violência é interessante? Então eu concluo pelo seguinte: eu vejo muitos profissionais no TJ, em outros locais da universidade, desanimados e até cínicos. E o cinismo não é uma boa opção, é um tiro no pé. Por um motivo. Não é uma saída inteligente o cinismo, mas isso não vai dar certo, é mais um programa, é mais uma invenção. Daqui a pouco muda de governo, a gente vai voltar a estaca zero. Nunca se volta a estaca zero. Tá? Não pensemos, eu acho que talvez a gente tenha que considerar o nosso microcosmo. Né? O que a gente pode fazer para minar essa estrutura, esse monstro? Quem são os nossos torturadores atuais? Nós mesmos? Nós torturamos outras mulheres. Nós, mulheres da academia, somos tão superiores que nós não assistimos nem novela. Não vamos em festas de aniversário e não aguentamos a conversa da mulherada sobre criança e sobre o salão de beleza. Isso é resultado de pesquisa, Mulheres na Física, que eu fiz uns 2 anos atrás. É como se nós fôssemos de uma estirpe diferente, superiores, mais ou menos homens. Quase homens. Não, nós não somos quase homens, não seremos e nem quero ser quase homem. Eu sou uma mulher. Tenho direito de me enfeitar, tenho direito de ser feminina, tenho direito de não ser feminina. Isso é um problema meu. Essa representação social que vocês estão vendo aí na tela é uma produção minha. Óbvio que influenciada pela minha mãe, pela minha avó e por outras pessoas. Mas é um direito meu, que até um tempo atrás me vestia como feia, porque a mulher feia é a mulher inteligente. Então, chega um ponto que você começa a ganhar confiança e se empoderar e falar, olha, eu tenho direito a vestir o que eu quiser e a ficar do jeito que eu quiser. Isso é um problema meu. Eu pago a minha conta. E isso é que é importante a gente conquistar também. Mas algumas mulheres, não se enganem, algumas mulheres não querem trabalhar e algumas mulheres não querem continuar estudo. Então é importante para nós gestores, para nós pesquisadores, entender o seguinte: nós temos que ouvir o que essa mulher está precisando no atendimento à violência. Se a gente não escutar mais, a gente não vai desenvolver políticas públicas eficientes para esses sujeitos. A gente vai sujeitar mais ainda essas mulheres. Então, o que elas têm para falar para a gente? Isso eu fico muito em dúvida. Será que a minha decisão, a minha conclusão na pesquisa, a minha ação no grupo de mulheres, ela está atendendo à minha vaidade, ao meu interesse de consertar aquela mulher? Ou eu estou realmente querendo ouvir essa mulher e fazer com que ela veja outras formas de estar no mundo? Ela vai conhecer outras formas, é inevitável, em contato com a gente. Assim como eu também vou conhecer outras formas de estar no mundo. E esse é um livre-arbítrio. É a liberdade que ela tem e a liberdade que eu tenho que dar.
Então, nesse país de carnaval e nesse país de Brazilian Nuts, que é o que os estrangeiros, os gringos falam da gente, gringo, né? Os piores a gente tem que mandar embora mesmo. Mas os bons a gente também não pode generalizar. Como a gente não pode generalizar todos os militares do período militar? Meu pai foi salvo por um militar comunista. Foi retirado à noite na surdina da prisão e só foi salvo e escondido no interior porque um militar ajudou. Então, eu tenho um irmão também militar, que foi a maior tristeza do meu pai, do GAT, mas que foi um militar honesto, né? Quer dizer, e tem vários, né? Pessoas perversas existem em qualquer área, não tem aquele médico lá que estuprava os pacientes, que abusava, então, professores perversos, tem gente perversa, e, né? Não vou falar louco não, porque louco consegue escapar, perversos, que gostam de um poderzinho. Então, na verdade, o que eu queria aqui terminar, né? Como é que a gente luta então? Eu falei do Brazilian Nuts, eu falo da nossa irresponsabilidade, porque é muito legal ser chamado de doidinho pelos estrangeiros, mas eles estão falando pra gente o seguinte: vocês são irresponsáveis, vocês riem de si o tempo todo, vão parar de rir da gente, vão levar a gente a sério. Esse país tem todo o potencial para dar certo. Nós somos uma miscigenação, nós somos uma raça forte, nós não somos frágeis, nós já passamos por muita coisa nesse país. Então nós não podemos arriscar a estabilidade que nós conseguimos conquistar a duras penas. E o período militar nos ajudou a passar por um processo, e essas mulheres ajudaram a gente a passar, os homens também, passar por uma sociedade mais democrática. E essa democracia está sendo ameaçada atualmente. Então como é que a gente mantém todo esse processo evolutivo, positivo que nós conseguimos? Não tem tudo é positivo, gente. Na vida a gente sofre. E o sofrimento nos faz crescer também, tá? Mas como é que a gente faz? Primeiro ouvindo, que eu já comentei isso. Nós nunca iremos sentir a dor, ou o desespero, ou a falta de amor próprio daquela mulher que a gente está ajudando. Ou talvez a gente nem entenda que a gente também não tem amor próprio ainda. Então nós precisamos ouvir, observar os 3 passos do Freud, que era extremamente machista, eu não gosto muito da psicanálise, mas observar, compreender e agir. Será que as políticas institucionais realmente compreendem essas mulheres? Ou querem impor um estilo de vida particular para elas? Bom, o filme, aqui no caso, né? A outra proposta, fugindo um pouquinho do filme, que eu acho que meu aluno pode oferecer uma reflexão maior. Eu, como professora de didática e como pesquisadora na área de gênero, o que eu acho central em tudo isso é planejar. Não sejam tolos, porque vocês vão também entrar em depressão rapidinho, ter o burnout aí dos docentes, de achar que tem que ser 100% qualidade total. 70% tá bom. 30% margem de erro. Olha que coisa absurda ficar calculando questões com gente. Mas começa, até 70% tá bom demais. Qualquer divã vai te falar isso. E além do mais, o final, se nós não nos importamos com o que a violência causa para a mulher, traz, que são os gastos públicos, policial, mais policiais na rua, mais policial aí na casa, psicólogo, perda de educação que evadem, né? Pensemos nos nossos salários. Quem é que nos banca? Nós estamos aqui para quê? Nós temos uma dívida social e nós não estamos aqui para receber dinheiro público e não fazer nada. Então, acusar o outro e falar, o juiz não deixa, o fulano não deixa. Olha, como é que você pode, no seu trabalho micro, implodir essa estrutura que nos amarra e que nos engessa? E não, ingenuidade, achar que nós não tenhamos pessoas em todos os setores que são simpatizantes à nossa causa. Nós temos. Agora, a gente também pode reeducar pessoas que não nos compreendem. Então, por exemplo, 75% da tropa policial aqui em Minas é de evangélicos. Eu não tenho nada contra o grupo evangélico. Tenho padres e pastores que frequentam o meu grupo. Só que eu acho que, dependendo da orientação que você tenha, é muito difícil convencer o indivíduo dando tiro. É preciso convencer pela palavra. Então eu duvido que qualquer policial, qualquer evangélico, qualquer senhor, qualquer senhora, qualquer credo, não se toque quando fala o seguinte: você tem certeza que a sua filha não está sendo assediada nesse momento dentro de sala de aula? Você tem certeza que sua filha vai andar na rua e não vai ser estuprada voltando da escola?
Você tem certeza que quando você leva sua filha a um pediatra ou a uma pediatra, ela não está sofrendo abuso? Você tem certeza, como nós temos dados, que numa creche a cuidadora abusa de uma criança? É óbvio que eu estou fugindo do tema abuso de gênero. Estou falando de poderes diferentes. Não fiquem tão confiantes de que a gente está protegido e que só quem é pobre é que está exposto. Nós todos somos vítimas desse processo de discriminação de gênero, direta ou indiretamente. E aí eu acho que a conclusão é: construam seus códigos de conduta, que é o que a gente tem feito nas escolas aqui em BH, 3 experiências. Esses códigos, pelo menos, podem não ser cumpridos totalmente, mas devem ser negociados entre os vários setores do local e estabelecer regras. Por exemplo, se é uma UFMG, o professor não pode se apaixonar a cada semestre por uma aluna. O professor não tem o direito de negociar nota ou passagem de ano com uma aluna ou com um aluno. Eu não estou falando que isso acontece, mas imagine se isso acontece. Bom dia, rapidamente, só para encerrar, eu trago algumas questões para a gente meditar e que já foram faladas. Quem são os torturadores que nós elegemos? A todo instante nós nos deparamos com pessoas, seja na profissão, seja na rua, seja em casa. Quem são esses torturadores que eu defino e falo, não, ele está me diminuindo. Ele faz com que eu fique e esteja impotente perante alguma coisa. A todo momento, quem trabalha na escola sabe muito bem disso, a gente ouve sempre situações vinculadas a esses torturadores que nós elegemos, ou que muitas vezes os alunos definem alguns professores como torturadores. Então é importante a gente analisar e pensar, será que eu defini alguém como um torturador meu, ou será que eu sou o torturador de alguém? Não é buscar aqui em momento nenhum culpados. A situação é eu pensar como eu me sinto perante determinadas situações. Será que eu me sinto maior, menor, diminuído? Eu quero me posicionar, mas não dou conta. Alguém consegue me silenciar e eu sei que consegue me silenciar e eu não falo nada, continuo calado. E são essas questões que são colocadas dentro do filme de forma muito interessante. E tem outro aspecto interessante que eu comentei com a Adela, a questão do silêncio e do esquecimento. Há coisas que não podem ser ditas. Não que elas não queiram ser ditas. Acredito eu que todas as torturadas têm lá dentro uma marca que está lá. Não vai passar, a gente percebe claramente que elas não dão conta de falar de forma emotiva. Algumas demonstram isso e aí param, né, de falar justamente porque a emoção vem mais forte. Mas será que eu estou aberto a ouvir a dor do outro a partir do outro? Eu cito como exemplo um caso que sempre acontece quando alguém tem uma possibilidade de ter câncer. Ela vai fazer um exame para descobrir se está com câncer ou não. Ela acaba falando isso com algumas pessoas e a maioria das pessoas dão a mesma resposta. Não vai ser nada. E se for? E se for? E se você estiver com câncer? E aí a gente fica simplesmente de mãos atadas. Então essa capacidade que a gente tem de silenciar na hora que nós temos que nos posicionar é uma coisa muito marcante dentro do filme. Porque a gente dá conta de falar de forma racional dos nossos problemas. Mas nós temos também toda emoção dentro da gente. E como que a gente lida com isso no dia a dia? Essas daí seriam as principais questões e o filme deixa muito claro. Elas estão em pedaços, elas ficaram em pedaços completamente despedaçadas, mas elas tiveram a força de juntar os cacos, colar e se tornarem humanas. E se fazerem presentes. Né? Lá no filme dá pra ver a maioria se tornou educadora, são mães, elas deixam claro isso, que a maternidade trouxe esse valor aí, não só um valor cultural, mas um valor afetivo. Como que o meu filho faz com que eu seja capaz de ter força para caminhar na vida. Infelizmente, eu nunca vou ser mãe, né?
nunca vou gerar um filho. Então quem é mãe sabe muito bem quando elas comentam isso. Eu estava na cadeia, mas foi o meu filho que fez com que eu tivesse força para crescer. E vou juntando os pedacinhos, mas estou aqui forte, tentando falar das situações, das coisas que eu passei. Então, a cada momento a gente vai sendo despedaçado, mas que nós temos a capacidade de juntar esses pedaços e de falar com dignidade sobre eles. Pessoal, a gente vai abrir para as perguntas, a gente vai fazer uma chamada para ver qual unidade tem alguma dúvida, para tirar aqui com os nossos debatedores. Pessoal, vocês estão me ouvindo, né? Sim. Alguém quer começar? Sim, nós estamos ouvindo. Itajubá está aqui. Peraí só um pouquinho. Não tem dúvida. Você poderia levantar? Pirapora. Pirapora quer participar. Pode falar. Pirapora, pode falar. Posso falar daqui? Olá, bom dia. Labras quer fazer pergunta. Tá dando pra ouvir? Tá dando pra ouvir, pode falar. É ele que vai perguntar. Só queria fazer um comentário relacionado a escritora, produtora estava falando anteriormente, quando ela tocou muito sobre religião, né? Quem? Eu faço parte de uma religião, sou cristão, e eu sei que existem muitas aberrações, como ela tem conhecimento também de outras nações, de outros países, que as mulheres são objetos, são subjugadas. Mas eu sou, como eu disse anteriormente, cristão, e eu queria deixar que a religião que eu faço parte e a igreja que eu congrego, as mulheres são valorizadas, são tratadas com dignidade, e essa é a razão de eu estar aqui também, reconhecendo isso, e queria deixar claro isso e agradecer também o entendimento dela relacionado a isso. Mas eu sei que aqui em Minas e outros lugares, até mesmo na cidade de Pirapora, algumas religiões que colocam cargas, julgos pesados e tratam as mulheres com determinadas situações até constrangedoras que eu vejo, sei, isso acontece constantemente. Também tenho uma filha e a nossa sociedade está pregando isso. Mas onde eu faço parte, as mulheres têm a liberdade, têm o reconhecimento de serem reconhecidas, têm cargos na igreja, podem se desenvolver, são incentivadas a estudar, a viver bem, tratar bem os seus maridos, e todas as faixas etárias, as mulheres são reconhecidas. Eu queria deixar esse detalhe que no meio de uma gama tão grande, existe também pessoas que têm esse entendimento. Muito obrigado. Gente, vamos tentar fazer uma rodada de 2 perguntas e aí a gente passa para os comentários. Tem mais algum município que quer fazer alguma pergunta? Quer fazer pergunta? Araxá. Itajubá quer fazer. Itajubá e Araxá. Então vamos para Araxá primeiro. Facilitadora de Araxá, pode fazer pergunta. Bom dia. Eu gostaria de saber se vocês têm registro, após as torturas, as denúncias que foram feitas, se esses torturadores foram efetivamente condenados. Obrigada. Gente, Itajubá pode fazer pergunta também. Itajubá quer fazer uma colocação, mas inicialmente eu gostaria de parabenizá-los pelo evento. As debatedoras são de realmente excelente nível e nos trouxeram esclarecimentos muito importantes, principalmente para esse público jovem que aqui se encontra, né? Eu já participei ativamente, eu fui uma ativista política na minha época, na década de 70 eu já estava na universidade. E foi assim, com muita... achei que vocês duas foram muito felizes
do lugar que falaram os três, né? Do lugar que falaram e deixaram muito claro para essa população mais jovem que o caminho é o entendimento, é a palavra, não é a violência, né? Então, eu acho que essa colocação tem que ser feita e meus parabéns à CEDESE pela escolha do filme, né? E pelos debatedores. Um minutinho só que tem uma pergunta direta para vocês. Bom dia a todos. O negócio é o seguinte, a pedagoga, eu esqueci o nome dela. Adla. Ela falou que... Adla. Ela falou que ia falar sobre a violência extrafamiliar e intrafamiliar. Eu gostaria de ouvir sobre a intrafamiliar um pouquinho, se ela pudesse depois esclarecer para nós. Pessoal, vamos partir para as respostas e para os comentários, depois a gente volta para uma nova rodada de perguntas. Vou passar para as debatedoras, tá? Eu acho que tanto eu quanto o TT podemos responder a questão. Vou começar da última para a primeira, tá? Sobre a questão da violência intrafamiliar. Na verdade, eu anunciei porque não dá tempo da gente falar sobre tudo isso. TT tem muita estrada na rede de enfrentamento de violência, de enfrentamento da violência contra as mulheres. E eu sou, de certa forma, novata na rede, mas como pesquisadora eu já tenho um caminhozinho aí. Mas aí, essa intrafamiliar, na rede, aí, TT, você me ajuda, né? Porque nós estamos montando um protocolo, eu faço parte desse grupo, de orientação dos vários segmentos sociais para orientar qual a conduta que se deve ter quando se recebe uma mulher que sofre a violência, qualquer que seja, mas mais ligada a Maria da Penha. Tá? Na terça-feira mesmo nós tivemos essa reunião pela manhã e toda primeira quarta do mês, nós temos a reunião geral aberta ao público pela rede de enfrentamento de violências contra as mulheres. A gente pode deixar até o endereço aqui, é aberto a todos, vem gente de várias cidades. E o que a gente entende é que esse enfrentamento ele tem que ter um caráter municipal, foi acordado isso na última reunião, porque há diferenças de municípios para municípios. Essa violência intrafamiliar, ela não ocorre só com a cadeirada ou bofetada, né? Um termo antigo, estou pensando antigo, mas uma paulada do marido. Ela acontece uma tortura psicológica. Você não é capaz, você não vai dar em nada, se você me largar eu te mato, eu não consigo viver sem você. Tudo isso é uma violência. Eu tomo os filhos, se você abandonar o lar, você perde a guarda, isso é uma mentira, já caiu. Né? Se a mulher se sente ameaçada e ela precisa sair corrida, ela precisa sair corrida. E o juiz vai entender isso. Bom, espera-se, né, que esse juiz entenda. Se não entender, a gente tem que ir para a imprensa, como aconteceu um caso em Sete Lagoas. Né? Então, essa questão da violência intrafamiliar, ela precisa talvez até de uma abordagem um tempo maior para ser discutida. Mas o que é mais importante é saber que não é necessariamente a vítima que deve denunciar. Você pode fazer a denúncia anônima, você pode conduzir a sua amiga, a sua sogra ou o que for, ajudar, né? Ter sua solidária, é uma rede. E essa mulher, se foi um caso de violência física, ela não tem como tirar a queixa. Mais. Só no caso de abusos verbais ou ameaças. Mas a evolução, o que mostra os dados, é que evolui para o crime. Então, muitas mulheres, ouvindo a sargenta Lucila do Hospital da Polícia Militar, ela diz que cansou de ver mulheres que foram atendidas no hospital pela assistência social e que não reiterou a queixa e aparecem nos óbitos, na folha de óbitos nos jornais. Então, e obviamente a violência intrafamiliar não é a mulher com o marido, pode ser uma filha com a mãe, ou a mãe com a filha. O caso de uma aluna nossa da UFMG que ficou 2 dias dormindo no quintal porque os pais achavam que ela foi desobediente. Né? A menina tem 19 anos, então a universidade teve que intervir. Mas aí a gente não pode ter uma intervenção só individual, porque a gente nem tem preparo para isso. É preciso realmente ter uma rede, um protocolo e associações, quer dizer, instituições que possam nos auxiliar no tratamento psicológico, no atendimento até, no caso da violência física, médico, né? Na mulher que quer ter continuidade de estudo, que é o caso do grupo que eu coordeno,
E dali a gente conta com a rede para poder auxiliar a mulher no que ela precisa. Se ela não quiser estudar, ela pode querer um trabalho. Se ela não quiser trabalhar, aí eu sinto muito. Ela tem que acordar e ver que no mundo a gente não pode ficar dependente de ninguém. Há um limite também para isso. A gente também não é boazinha, no sentido... A pessoa tem que se mexer para sair dessa situação de violência. Agora, não adianta culpabilizar e falar, ela não quer. Talvez ela não sinta a necessidade de querer. Ela quer, mas não tem tanto pavor e tanto medo que ela não tem voz. Ela está sufocada. Então, a gente tem que ouvir mais mesmo. Ouvir e tentar um processo de convencimento. Sem colocar os meus valores. Por isso que precisa ser em rede. Para não ficar só um valor individual. Você tem alguma coisa a falar, Tetê? Eu acho que a pergunta que foi feita para a Ádila, e que a Ádila começou como que eu vou a palavra me instiga, me provoca é a palavra, porque é a questão da violência e a questão que a gente trabalha. Eu trabalho com a questão da violência, que eu sou do Movimento Popular da Mulher, então essa coisa da violência, ela chega o tempo todo, e a gente está o tempo todo em contato, mas sem poder ter uma ação, porque Movimento Popular da Mulher, você acolhe a mulher, mas você não tem para onde levar. Então, é a questão da formação, de deixar a pessoa mais tranquila para ir fazer encaminhamento. Então, nós é que precisamos saber para onde vamos levar essa mulher. Porque nós não temos só acolhida, nem é acolher fisicamente, é acolher com a palavra. E é um movimento sem fins lucrativos, então vocês imaginam que a gente anda com o Pires o tempo todo, então não tem como atender. Participo da rede de enfrentamento da violência, onde são vários setores aí que dão os encaminhamentos, CEDES, tá presente na rede, não tá? Tá mesmo. Vários, o TJ, a delegacia, todos os equipamentos por onde a mulher passa. De certa forma, a gente pensa que isso está facilitando, mas ainda é uma peregrinação. A mulher que sofreu violência, ela ainda recebe um tratamento de via sacra. Ela vai em vários lugares e, se ela, no decorrer do tempo, ela perde mesmo a vontade de continuar. Esse protocolo vai ajudar muito, porque exatamente ela foi aqui, ela tem um encaminhamento para o próximo, e o atendimento que foi feito anterior está ali no protocolo, então a pessoa dá um encaminhamento, para ela não se perder no caminho. Eu tenho uma faxineira que ela teve sucesso, então todo mundo quer ir lá em casa para saber como é que foi, mas a orientação minha foi passo a passo. Você foi em tal lugar, agora você faz isso, não aceita isso não, e ela está tendo sucesso. Mas realmente tem que ter um acompanhamento e assim, falar para a mulher que ela é capaz, que ela dá conta, esse lado que ela precisa ser fortalecido, porque a mulher que apanha, gente, ou que sofre uma agressão, ela se sente a última, ela consegue até fazer a seguinte pergunta: o que é que eu fiz? E se culpar, né? O que eu fiz que ele fez? Mas ele tinha bebido, então são desculpas. Mas aí, então, essa questão de não se localizar como a pessoa que está sendo oprimida é um dificultador. Isso faz parte de um sistema, né, gente? Porque a gente não está falando aqui de uma coisa que começou outro dia. Nós estamos num serviço, num país onde a opressão, a questão do patriarcado e tudo, então é uma história. Não cabe, essa culpa não é da mulher, nem é do homem, é de um sistema completo, que tem homens e mulheres refletindo sobre isso. Não adianta a mulherada juntar, discutir isso, se não conversou com os homens e se não colocou eles no debate. Então, eu assim estou querendo sugerir uma coisa prática para cada um de vocês que está aí, cada um e cada uma. A Secretaria de Política Pública para a Mulher, há um mês atrás, e isso aí não está sendo divulgado, assim, mês que estava com um olhar atento para isso, tem um aplicativo para celular que chama 180 Frases. Eu custei aprender a baixar os aplicativos, agora já sei. Tô na pista e tô sabendo. Então você vai no Play Store, né? E baixa o aplicativo que chama 180 Frases. Esse é o 180 Frases, vai abrir aqui como uma frase aqui de hoje: todas as pessoas nasceram para brilhar e trazer o seu melhor para o coletivo. Quer dizer, o agressor, quando vê isso aqui, não vai saber que você ligou para lugar nenhum ou que você está procurando saber sobre os seus direitos. Isso no caso daquela mulher que está oprimida. E é bom que a gente tenha esse aplicativo, porque ele serve para você orientar as pessoas. Ele não fecha igual... Não fecha não. Você tem que fazer ou é diferente.
Aí ele abre a tela. Nessa tela, é novidade, né, gente? Nessa tela fala assim, sofri violência, o que fazer? Aí você abre. Romper com a violência é uma decisão difícil, mas é importante pedir ajuda nos primeiros episódios de agressões. Cada tipo de violência requer uma atenção e atendimento diferenciado. Não sei que tipo de violência que eu sofri. Ela fala, eu não sei. Aí tem lesão corporal? Não teve lesão. Foi estupro? Não. Foi destruição de documentos. Isso acontece todo dia, gente. A pessoa que segura a identidade, que segura um documento. Então você vai aqui, não sei, foi isso. Aí você tem lá, destruição de bens e documentos. O que é isso? Aí tem explicação. Destruir documentos, confiscar, esconder documentos públicos ou particulares. Uma certidão, gente, de um filho. Uma carteira de identidade. Então aí tem tudo aqui, cartão de loja. Então tudo isso é violência e que a pessoa não pauta isso um dia. Não, ele só escondeu minha identidade, ele só guardou isso, eu não sabia onde achar. Então tudo esse é impedimento. Aí você volta assim, então sofri violência, já sei que é essa. E agora eu quero saber mais. Aí tem o isso, saber mais. Depois tem, o que eu faço agora? Aí tá lá, denuncie, pois destruir documento é crime. Se tiver testemunha, leve a testemunha junto com você. Para evitar que o documento seja destruído, faça cópias e guarde no seguro. Então tem que todo aqui, procure tirar novos documentos, caso seus tenham sido destruídos. E ligue 180. Aí você vai, tá, então já sei que isso aí é violência. Agora para onde que eu vou? Que isso que é importante, é o caminho que você leva. Centro de Especialização de Atendimento à Mulher, CEAM. Se tem na sua cidade, você vai encaminhar. Defensoria Pública, se tem na sua cidade, você vai encaminhar. Ah, não tem nada disso. Tem Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, DEAM? Então é para lá. E aí não tem nenhuma dessas, Delegacia Comum. Então é passo a passo isso é dito. Aí vamos supor que ela sofreu isso, para onde eu vou, aí você tem aqui no final... Quero ligar, aí tem, eu já sei o que é, eu quero ligar para 180. Aí você liga do aplicativo, você já liga direto. Então não aparece a chamada no seu celular. Então o agressor nunca vai saber que você chamou daqui. E esse é um aplicativo que eu acho que a gente tem que divulgar o máximo possível. Foi divulgado, eu já ia ligar, gente, pela Nossa Senhora, porque se você apertar é que liga. Já empolguei. Então, se você apertar, já chama a ligação e a ligação sai do aplicativo. Isso tem, e tem a Lei Maria da Penha aqui. Pra frente, vai falar qual artigo que tá essa. Então, você tem toda a explicação. Eu acho que é um aplicativo rico para cada uma de nós que quer produzir essa rede de proteção àquela mulher que tá sendo... violentada, né? É violência, a palavra é pesada, né? Mas a questão do documento é violência também. Então, a gente tem esse aplicativo. Agora, sobre os torturadores que vocês perguntaram, gente, não há nenhuma punição. Aliás, o filme fala da não punição, do revanchismo. Tem algumas mulheres que, desse momento aí, que tem algumas linhas de pensamento que acham que tem que ter, sim, tem que marcar eles também. Mas uma grande maioria, a Lúcia Muratti não traz isso no filme dela, essa questão do revanchismo, de ele vai ter que pagar. Mas tem que se reconhecer essas pessoas, saber quem são essas pessoas. Isso aí é algo que está sendo trabalhado. Na América Latina já temos vários países que já enfrentaram isso e que sabem falar disso numa boa, mas o Brasil ainda insiste, principalmente em Minas Gerais. Minas Gerais, a Gilson Consenso, ela recebeu um valor em dinheiro, né? E aí? E os torturadores estão nos seus lugares, com seus títulos, se são médicos, se são doutores, se são policiais, o nome deles não são ditos. No depoimento da Irene, da Lúcia Muratti, se vocês buscarem na internet, ela fala nome de pessoas, de doutores, de médicos, de policiais, ela fala, mas a nossa sociedade ainda não reconheceu que isso precisa ser. São esses aqui os torturados. Assim como nós temos as torturadas, são esses os torturadores, são esses que faziam isso, para não ser chamado de doutor, de médico, sem ter a sua responsabilidade sobre o fato. Da Unimed, eu até falei numa outra palestra que no nosso caderno da Unimed tinha um dos ginecologistas que era um torturador.
E ninguém sabia. Então, num dos debates, assim, você sabe no caderno de Unimed de vocês tem um torturador? E aí ele era um ginecologista. E assim, exercia a sua profissão. Parece que a Unimed, depois que nós fizemos uma intervenção, e que isso foi dito por muita gente, retiraram de lá. Eu nem fiquei sabendo o nome dele, porque aí há o silenciamento também. Porque não é possível você saber qual é o doutor. Entendeu? Então é isso, gente. Baixa o aplicativo, viu, gente? Muito bom. Eu só queria esclarecer que essa violência contra a mulher, da Maria da Penha no caso, intrafamiliar, pode ser de um filho com você, mulher adulta, mãe, de uma filha com você ou da mãe com a filha. Então qualquer violência contra a mulher, desde que você tenha uma relação afetiva, namorado, namorada, então aí gera Maria da Penha. Bom, a outra coisa, porque realmente é uma via muito difícil para a mulher. Cada vez que ela repete, parece aquele episódio da tortura que você descreveu, né? Ela revive o trauma e a gente tem evitado esse tipo de coisa. Eu falo assim, é senso comum no grupo de mulheres que a gente tem que evitar que essa pessoa tenha que sofrer toda vez para explicar. E que vire caso de cafezinho, né? De comentar, você viu fulano, isso eu acho de um desrespeito. Oriento muito as minhas alunas que recebem denúncias de adolescentes, né, de mulheres do EJA, para que não fiquem discutindo isso de uma forma leviana, que sejam profissionais na hora de lidar com o caso. E para isso a Rede de Mulheres tem feito esse protocolo. E discutimos essa semana a formação de um pequeno livro de bolso com hipertexto na própria escrita, em que você pode saber o seguinte: bom, eu recebi uma mulher que está toda espancada, para onde eu mando? Eu recebi uma mulher que precisa de um tratamento psicológico, ou está pedindo, que talvez seja o mais interessante, encaminho. Sempre é o psicólogo, mas às vezes a questão não é psicologia. A psicologia não dá conta de tudo, coitados, eles já estão saturados. Talvez seja um assistente social, talvez uma conversa até com um médico. Então é importante, ou na área de educação, né, continuar o estudo, se empoderar, ficar livre daquela história, né, recuperar a autoestima. Então são várias ações que podem ajudar essa mulher a recuperar ou a construir essa identidade. E a questão de Araxá, com relação, de Pirapora, com relação à religião, que bom, né? Assim, o fato de tratar a mulher com respeito é mais do que obrigação, porque nós não estamos falando só de mulher, estamos falando de direitos humanos. Acho que essa discussão de gênero ela tem que estar amparada nos nossos acordos nacionais e internacionais de direitos humanos. Então, mulher, ela é diferente do homem, mas nós não temos capacidades diferentes dos homens. Então, uma mulher pode fazer física e um homem pode fazer literatura. Um homem pode ser professor de educação infantil, como em São Paulo deu esse problema recente, a contratação de professores na educação infantil. Imagina, todo homem que quer mexer com criança é um pedófilo. Isso é um preconceito. E a gente tende a realmente ficar assim, estranho, né? Então imagine isso para a mulher. Uma mulher na física, ela jamais fica na ponta da carreira. Mas um homem na educação tem uma carreira meteórica. Então aí são duas situações muito diferentes. A universidade é assim, né? Ainda é assim, apesar das mulheres terem mais anos de escolaridade do que os homens. Nós não estamos nos postos de poder. E as que chegam aos postos de poder, às vezes, são piores que os homens. Não são todas. Algumas têm o trabalho micropolítico de puxar a outra. Mas a maioria se transforma num mini-homem e, às vezes, é mais perversa do que qualquer outro homem que está no caminho. Então, eu, como tenho um filho de 17 anos e me casei com um homem, eu não tenho nada contra homem. Só acho que a ordem que está aí, ela privilegia esse indivíduo. E azar do homem, né? Porque não pode chorar, tem que ser o provedor, não pode fracassar nunca, não pode... Quer dizer, é uma jaula para os dois. Se você tem uma gaiola com um passarinho, você também está aprisionada, porque você não pode nem viajar, porque esse bicho morre. Você tem que alimentar, dar água, cuidar e dar remédio. Então, manter uma mulher refém, ou manter alguém na sua vida refém, é uma prisão para você, é um grande castigo. Então, isso para as nossas relações. Agora, com relação à religião, eu tenho pastores no meu grupo que têm, por exemplo, cultos para homossexuais, homoafetivos. Porque os congregados lá não aceitavam.
que os homossexuais frequentassem o culto. Ele criou um culto. Casado, ele é heterossexual, e até o Papa já não discute isso. Quem somos nós, né? Porque são autoridades, são pessoas que estudam, né? Esse pastor estuda muito, o Papa estuda muito, são pessoas esclarecidas com relação a tantas coisas que a gente ainda desconhece, né? Não é o fato de a gente ter um curso de ser superior ou um cargo que nos faz conhecedor de tudo. Eu não sou conhecedora de tudo, eu sou conhecedora de uma parte micro, de uma parte, de uma parte. E é só isso. Gente, a gente vai abrir para mais uma e última rodada de perguntas. Tem algum município que quer fazer pergunta ou comentário? Lavras quer fazer uma pergunta. Lavras, município de Lavras. Lavras, pode falar. Boa tarde, meu nome é Natiele, sou estudante aqui da Universidade Federal de Lavras, sou de Sete Lagoas, inclusive ela falou de um caso de Sete Lagoas que eu não fiquei sabendo. Já tive uma conversa com a delegada aqui, já sofri violência quando eu estava no segundo período aqui, não tenho problema em falar disso, entendeu? E aqui na Universidade de Lavras, que é onde eu conheço melhor, isso está sendo frequente, assim, aqui na rua perto mesmo da UITEC, onde a gente está, tem uma república que uma amiga minha também foi estuprada lá, ela fazia veterinária, foi embora, não está estudando mais, e por aqui ser, assim... o que predomina aqui são os cursos das agrárias, então tem esses que eles falam que são os agroboys, né? Que eles tratam as mulheres como se fossem vacas. E inclusive tem até uma cartilha que eles fizeram de como tratar uma mulher, entendeu? Manda pra gente, por favor. Mande pra gente que a gente vai saber o que fazer com ela. Mas aí é isso. Só que a minha questão, assim, não tem muito a ver com a ditadura das mulheres, assim, mas de um outro lado, porque ainda assim acho que essas pessoas que fazem eu considero como opressores mesmo, assim, porque eu queria saber a respeito, assim, dessa forma institucionalizada que as delegacias têm e os investigadores de investigar as mulheres mesmo, duvidando ou então falando, mas se você estava bêbada, você acha que você não, tipo, foi, assim, sei lá, e deu abertura para isso, entendeu? Igual aconteceu com minha amiga, igual aconteceu com um amigo. E eu tenho um projeto também aqui na universidade de violência contra a mulher e muitas meninas vêm me procurar. Às vezes eu acho que eu não tenho a capacidade de ouvir elas, porque eu acho que eu ainda não estou preparada para isso, né? Mas a respeito disso mesmo, eu queria saber, a reclamação delas é sempre isso, de como que elas são tratadas, entendeu? Pela delegada, pelo delegado, e como que a gente pode tratar disso, isso é mesmo certo, assim. Pessoal, eu também tenho mais uma pergunta, eu sou presidente do Conselho da Mulher e sou jornalista, então eu tenho o ímpeto de Lavras mesmo. Tá. Eu tenho o ímpeto de querer divulgar tudo, até pela importância de se discutir esse tipo de tema, especialmente na sociedade. A gente está num trabalho muito forte aqui em Lavras com relação a isso, especialmente por esses casos que a gente está ouvindo que são muito frequentes. Então eu queria saber se eu posso divulgar o que foi dito aqui hoje, as conversas, os nomes de vocês, e se sim, que vocês me passassem o nome de cada um depois para eu poder anotar, e a função, por favor, porque eu não consegui anotar na hora. Mais uma. Pessoal, eu gostaria de fazer uma pergunta. Mais uma de Lavras, pode? Olha, nosso negócio lá. Parabéns, Pode. Tá. Meu nome é Rosa, sou professora de Educação Básica e sou do Conselho de Igualdade Racial. Mas a minha pergunta tem a ver com o filme. Essa, na verdade, é uma pergunta e um comentário. Com relação ao filme, a questão da tortura, o que me incomoda é que eu acho que ela faz parte da cultura, inclusive das instituições de segurança, né? A abordagem que se faz, por exemplo, policial, eu entendo como tortura, como submissão, humilhação, principalmente dos meninos negros, né? 2 dias atrás eu presenciei uma cena que me deixou extremamente chocada. Cheguei na reunião do conselho muito bravo e a abordagem policial é chegar empurrando, chutando os meninos. E eu queria, não sei como que a gente pode agir em relação a isso, né, para discutir isso mesmo com a polícia. Né? Isso é uma coisa. E a outra sobre a Lei Maria da Penha, que é uma dúvida que eu tenho.
A Lei Maria da Penha, ela atende à violência de gênero e, de fato, ela atende quando a violência é contra o homem também? É isso. Não, só contra a mulher. E outra coisa também que eu quero ressaltar, que a Ana Paula falou comigo, que é a delegada da mulher aqui de Lavras. Ela falou que tem tipo uns conselheiros que a mulher pode tirar a denúncia depois e que muitos casos ficam engavetados por causa disso, e que ainda tem algumas pessoas que trabalham tipo assim para ir conversar com elas, para elas largar o caso de lado, entendeu? Para elas tirar a denúncia. Ainda tem isso. Só isso. Itajubá queria fazer uma questão. A gente vai só dar um recado antes pro pessoal que tá indo embora. Só um minutinho. Pessoal, eu vou dar uns recados finais a respeito dessa capacitação, dessa atividade. Ela vai ser divulgada, ela vai ser transmitida pelo YouTube mais tarde. Então vocês vão poder repassar, rever, distribuir para quem vocês acharem interessante. A gente vai mandar o link para todo mundo, para vocês terem, poderem utilizar como quiserem. E também, para os facilitadores que estão indo embora, não esquecer de levarem as listas de presença e me mandarem a lista de presença por e-mail. Eu vou mandar um e-mail com as orientações, que só a partir dessa lista de presença que a gente vai começar a emitir o certificado dos participantes. Então é muito importante que vocês tenham elas em mãos aí, pra gente poder ter contato com elas depois. É isso, obrigada. Júlia? Mais algum município tem alguma dúvida? Não, Itajubá tem um problema de divulgação. Eu tive um problema, porque eu divulguei que seria até meio-dia. Então, por isso que as pessoas se compromissaram também, porque tem muitas pessoas que vão trabalhar às 13. Então, nos perdoem se nós formos nos retirando, porque tem essa questão. A gente que agradece a participação de todos. A gente agradece muito. E a Mayara a nossa assistente social, quer fazer uma última pergunta, por favor. Na verdade, a minha questão, ela vai um pouco de encontro com o que a mocinha de Lavras colocou, assim, né? Que é em relação à violência sexual, né? O filme trata um pouco a questão da violência sexual como tortura. A gente vê hoje na Lei Maria da Penha, né? A violência sexual, ela coloca a questão do não consentimento, a questão até mesmo da não utilização de métodos contraceptivos, né? Isso está colocado dentro da lei como um crime, mas a gente tem ainda assim, né, muita dificuldade de punir esses agressores, porque dentro da sociedade que a gente tem, tudo isso ainda é muito reforçado, né? A gente vive uma cultura de estupro. Então é interessante a gente começar a repensar no nosso papel como educadores, assim, né? Como a Adila, como é que você fala mesmo? Adila, sabe? Difícil. Então, como ela colocou, né, o nosso papel mesmo enquanto educadores. Tem uma blogueira que é a Lola, né, ela coloca muito a questão de qual que é o nosso papel, né? A gente discute muito com as meninas o medo do estupro, de se proteger de um estupro, mas a gente não conversa com os meninos sobre o que é um estupro, né? Que é a falta de consentimento, né? O não consentimento. A diferença entre sexo e estupro é o consentimento. Então, a gente ainda vive uma sociedade que reforça muito a questão do estupro. E eu acho que essa é a dificuldade que as mulheres têm na hora que elas vão para a delegacia para poder denunciar. Porque os policiais que estão lá para receber, seja uma delegacia especializada ou não, seja em qualquer município, assim, né? Existe ainda uma dificuldade de tocar nesse assunto. Né? A violência sexual ela ainda é presente na realidade de todas as mulheres, sejam casadas, enfim. Então eu acho que a gente ainda tem muito que avançar. Eu acho que a Lei Maria da Penha trouxe alguns pontos, né? Tipificou com clareza, mas acho que a gente ainda tem que melhorar muito. Então eu queria que vocês colocassem essa questão da violência sexual como tortura ainda hoje, assim, né? Para as mulheres. Enfim, é isso. Pessoal, dado o adiantado da hora, a gente vai encerrar as perguntas, então vou passar a palavra para as debatedoras, ok? Bem rápido, né? Eu vou ser bem rápida quanto a isso. Sobre a questão da Lei Maria da Penha, realmente ela não cobre todas, a partir da hora que você está aplicando a Lei Maria da Penha, a gente sabe que tem frestas aí, por exemplo, o atendimento
está enquadrado dentro da Lei Maria da Penha, mas ainda nós temos delegacias que não entenderam com o meu trabalho e aí fala, não, era cunhado, mas ela apanhou foi na rua do cunhado. Então não estava no âmbito do doméstico, estava na rua. Então há entendimentos aí de que a gente tem que lutar e muito. Eu já fui muitas vezes à delegacia levando mulheres que foram agredidas por cunhados, mas como foi na rua, ficou delimitado que ela pagaria na conciliação cesta básica, metade para ele, uma maior parte, 60% para ele e 40% para ela. Por quê? Porque ele deu queixa, porque ela também pegou a chave de boca para poder bater nele, então ela também ofendeu. Então a gente ainda tem esses desconhecimentos em vários setores que acolhem as mulheres. A gente ainda vai encontrar isso, que nós não temos uma sociedade que está toda ela pronta para esse atendimento. Ainda temos comentários do tipo, mas com que roupa que ela estava? Ela bebeu? Mas onde que ela estava nessa hora, gente? O que foi fazer ontem? Em coisas que vocês estão acostumadas no dia a dia. Quando você tem uma balada, um show, geralmente as mulheres entram primeiro, podem entrar até certo horário, ainda ganham uma bebida, e o ingresso é diferente. Qual que é a lógica disso, do ingresso ser diferente? Por que mulheres pagam menos para entrar numa balada? Então, a violência, e isso não é visto como violência. E a pessoa do meu lado falou assim, Terezinha, mas vai de cada uma, tem que se valorizar, né? E eu falei, mas você está partindo do pressuposto que todas as mulheres sabem que isso é violência. Eu não participo, não pactuo de uma coisa onde eu vou pagar um ingresso menor e ainda vou ter a bebida de graça, porque vão me achar fragilizada e eu faço o ataque, né? Então, assim, é uma sociedade que precisa repensar cada passo, cada jeito. Então, até a gente cai nisso. Quantas de nós já fomos em show onde pagamos menos? E achando bacana. E achando bacana. Essa moçada tá toda fazendo isso, gente. A minha filha eu vou pegar agora, porque para mulher é mais barato, até 11 horas. Então a gente tem que chegar, sabe? E assim, é uma bola de neve. Então, se essa sociedade não mudou assim, não, gente. As formas silenciosas, sutis de estar sendo violentada, elas estão mais elaboradas. E aí não parece. Não tapa, não precisa marcar de vermelho. Então, isso aí é algo que a gente precisa estar situando. Agora, quanto ao estrupo, né, e as pessoas passarem por isso, e essa abordagem ser feita para onde vou levar, e como que os meninos negros e as meninas são mais violentados, isso aí está fruto da nossa sociedade, que tem um olhar menor, né, para desconhecer a nossa questão da africanidade. Nós somos um povo misto, mas que o embranquecimento, né, prevalece, né? Então não há um olhar para isso. Então a nossa tarefa não está menor. Eu acho que a tortura foi muito verídica, muito forte. Mas hoje nós estamos vivendo uma tortura simulada aí que ninguém percebe, mas está nesse barco. Eu queria completar. Essa opressão que a gente pratica, você mencionou agora por último a questão do negro, né? Eu tenho vivido isso dentro da universidade, porque eu não me considero branca. E o povo acha que eu sou branca, talvez porque eu seja professora universitária. Então, Pelé não é branco, não é preto, ele é negro, né? Não é de jeito nenhum, ele é branco. Mas assim, é engraçado porque eu falo, não, mas aí é um problema meu, eu me vejo como parda. Né? E existe toda uma divisão que nos enfraquece. Porque quando a gente segrega demais, a gente também perde força. É preciso ter a nossa identidade, sim, eu como negra, como parda, como branca, o que for. Mas é preciso que a gente tenha uma identidade enquanto mulher. Você comentou sobre a questão do estupro, né? O estupro, ele ainda, com uma gravidez indesejada, né, fora de época, é visto ainda como culpa da mulher. Ir num baile desse é falar o seguinte, olha, eu sou uma reze, eu sou uma vaca, como o baile da UFMG, que eles colocaram calorada da agronomia, e uma mulher vestida de vaca. Nós tivemos que brigar por isso. Uma vaca, com um bustier, com uma coisa assim. E assim, eu achei aquilo um absurdo, mandei e-mail para o reitor, tiveram que tirar isso. Caso do direito, que vestiram uma mulher de negra, arrastaram como esqueci o nome, a Chica da Silva, e o rapaz se autoafirmou neonazista. Não existe neo, é sempre nazista, para começar. Foi expulso da UFG. Nós não queremos formar essa gente.
Essa gente não nos representa. O reitor deixou isso bem claro, e a professora Maria Abrochado, que agora está aqui como assessora, mas é professora do direito, falou, essa gente não nos representa. E construiu um processo que evitou que esse rapaz tivesse a chance de voltar para o UFMG, porque não é essa gente que nos representa. Nós não queremos essa gente aqui, lá na UFMG. Né? Então, aceitar entrar no baile desse é estar na prateleira. Eu vou encher a boate de mulheres para ver quantos homens eu atraio para pegar mais, porque o homem bebe mais, supostamente, não imaginar, né? A mulher tem bebido mais. Vai gastar mais, a mulherada está ali como se fosse um brinde. Então, como é que a gente se coloca como brinde? Eu não preciso me enfeiar e ficar com cara de brava. Eu e TT, nós destoamos do resto, né? Daquela feminista antiga. Até respeito. Eu tenho algumas alunas que não raspam as pernas até hoje, que acham que ser feminista não raspa a perna. Olha, por favor, vamos passar esse tempo aí, né? É uma questão talvez até de higiene, isso é problema de cada um, mas vamos superar o Che Guevara? Vamos superar, nós temos outros líderes, outros modelos mais atuais que podem nos dar propostas e soluções mais adequadas para o nosso tempo. Nós não vivemos mais no tempo do Hitler. Agora, há pessoas boas, como a doutora Margarete, que criou Dialogar, que com todas as dificuldades que, quando eu presenciei a Delegacia de Mulheres e acompanhei o trabalho com os homens no projeto Dialogar, em que a gente viu uma mudança de comportamento desses homens. Não era um lugar precário, a polícia está sobrecarregada, o erro começa desde um BO que é feito pela Polícia Militar, quando leva essa situação lá para a Polícia Civil, que o policial civil não consegue ler o BO, não tem informação suficiente. Então, tem um problema estrutural que não é só... Está tudo muito precário e é preciso ter formação. Um policial civil... Eu orientei uma menina da civil, de 4 a 6 meses de formação, gente, um menino que mora, provavelmente na favela, desempoderado, e que ganha uma arma e fala, agora você é a lei. Você quer o que desse menino? Um jovem? Né? Quer dizer, é óbvio que a abordagem dele vai ser o que ele viu na TV, o que ele viu como herói, o que ele viu como ele sofreu enquanto adolescente. Ele precisa ser reeducado. E o policial ele não está ali só para prender, ele está ali para reeducar também. Ele é um educador, como quem trabalha em TV, como nós aqui somos. Nós somos profissionais da educação, diferente. Profissional da educação existe, não é hobby, não é falta de opção, não é vocação só, mas é preciso a gente também entender o policial que está frustrado, que adoece porque a mulher vai lá e tira a queixa, né? Assistente social que faz tudo para auxiliar e a mulher desiste. Mas por que essa mulher desiste? Ela não está fazendo isso contra mim, né? Existe todo um processo aí que faz com que essa mulher desista. Agora, eu como profissional, eu estou a distância suficiente para analisar a situação com frieza e falar, bom, ela desistiu. Vamos chamar essa mulher, vamos saber por que ela desistiu. O que eu posso buscar? Onde eu posso buscar informação? E o profissional também que está ali, está desesperado, está sem informação. Daí a rede talvez ajudar com essa, a gente está chamando de código, né? Quer dizer, de orientações. Porque só pode ser orientações também e indicar quais as instituições que podem auxiliar. A gente não pode dar uma receita, porque cada vilarejo, cada cidade, cada coisa tem a sua realidade. Então eu não posso falar Betim, que tem um trabalho bacana, comparado com BH, comparado com Nova Lima, comparado com Itaúna. É uma realidade diferente. Então a gente precisa respeitar essas realidades, mas é preciso ter um parâmetro. E para construir esse parâmetro, vocês têm que vir aqui para BH e ajudar a gente na rede de mulheres. Caso contrário, se vocês não se manifestarem, vai ficar um projetinho bonitinho lá para pôr na estante, não vai ter finalidade nenhuma. Mais um trabalho hercúleo e que vai para o lixo. Vai ficar desatualizado. Então vocês participem, por favor, entrem em contato. No caso, o meu grupo é Mulheres Agora, é Ágora, mas não pode pôr acento, Mulheres Ágora, @FAE, FAE, que é Faculdade de Educação.fmg.br. Eu posso depois disponibilizar o contato. Da rede eu não sei de cor. Da rede de mulheres? Da rede de mulheres eu não sei o... Eu acho que entrando, através... A maioria tem Facebook, né, gente? Então adicione aí TT Avelar. Aí são 2 TT que tem no Facebook. Tem uma outra mais pacata e a minha, que tá cheia de atividade lá. A outra tá com o maridão do lado e eu tô sozinha. Isso já é um convite? Já. E aí, TT Avelar, o meu e-mail é guimarães_366@hotmail.com. O telefone para o WhatsApp
31 9192 5142. E é possível, gente, isso que a Adila está falando, de organizar o mesmo que nós temos aqui em Belo Horizonte, organizar uma rede nessas cidades. Como eu sou do Sindicato dos Professores, eu tenho Itajubá, nós temos gente, Viçosa nós temos, Uberaba, Uberlândia, Lavras, Paracatu. Nós temos pessoas aí do Simprominas que podem puxar essa batalha junto com vocês. Nós temos diretoras aí nesses lugares. Então, você entrando no site do Simprominas, você localiza a sua cidade onde ela está e qual a regional que pega. E aí, sendo o Simprominas, pode puxar esse debate. A Terezinha falou online que podia conversar com vocês e a gente faz o debate aí, manda alguém para fazer o debate, porque é uma responsabilidade nossa da educação. É um sindicato que tem, na sua maioria, mulheres. Você sabe que as mulheres do ensino fundamental, da educação infantil até o ensino médio, a maioria. Então é isso, podem entrar em contato sim, tá? Meninas de Lavras, entrem, façam barulho, gritem fogo em frente à reitoria, levem placas. Não precisa queimar sutiã, não, mas pode simplesmente fazer um movimento de mulheres dentro do campus. Façam barulho, porque os agroboys vão perder a pose deles, né? Por favor. I want to break free. É a música para buscar meus filhos na escola. Dá licença. Então, pessoal, né, dado o adiantado da hora, a gente vai precisar fazer o encerramento, mas como a Júlia já falou, todas essas informações, elas vão estar disponibilizadas para vocês no site do YouTube. Todo mundo que fez a inscrição, né, quanto os facilitadores, a gente vai mandar um e-mail com todas as informações, né, que os nossos debatedores quiserem disponibilizar também, inclusive com o pessoal de lá, eles queriam, né, solicitar que vocês enviassem essa cartilha que foi mencionada, né, para que eles façam esse trabalho talvez em conjunto, né, com as duas universidades, aí a ADLA e o EDER vai ver qual, né, sendo construída, né, sendo construída. E, né, então, em nome da Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, em conjunto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, né, por meio da Subsecretaria de Direitos Humanos, a gente queria agradecer imensamente a todos que participaram desse encontro, né, tanto, né, com o apoio dos facilitadores, né, quanto os inscritos que a gente teve. A gente fez uma divulgação, né, que envolveu vários públicos, né, tanto no âmbito da universidade, quanto das prefeituras municipais, da polícia, dos conselhos, da rede de ensino, né, a gente quis fazer essa primeira sessão, né, aberta ao público geral, para a gente fazer, né, esse teste, como se isso daria certo, se essa metodologia daria certo. Inclusive, a gente queria, né, solicitar a vocês que nos dessem um retorno dessa metodologia, né, os nossos próximos encontros. A gente vai trabalhar outras temáticas direcionadas a direitos humanos. A gente queria saber se vocês acham interessante que sempre esses encontros permaneçam, né, sem um público-alvo direcionado, que seja aberta mesmo a toda a sociedade, ou se vocês acham mais interessante que a gente feche esse público e direcionar quem trabalhe mais com essa temática transversal relacionada ao próximo filme. A gente vai divulgar para vocês depois o nosso calendário de filme, né, no decorrer do ano de 2015. E principalmente a gente queria agradecer, né, em nome das duas secretarias, a participação dos nossos debatedores, né, da ADLA, da TT e do ELDER. E a gente depois, né, se eles, né, disponibilizarem, a gente passa o contato para depois vocês continuarem essa conversa, né. E também em nome da CEDES, a gente queria deixar claro que dentro do site da secretaria, né, hoje a Subsecretaria de Direitos Humanos ainda está alocada dentro da CEDES, então a gente ainda tem esse contato, mas como eu já disse, né, no nosso momento de abertura, né, tanto mais cedo, às 8 e pouca, quanto, né, às 10 e pouquinho, quando os debatedores chegaram, né, a gente vai ter né, no âmbito do Estado, a gente vai ter uma Secretaria de Direitos Humanos, Cidadania e Participação Social. Então, esses dados, né, esses contatos, eles vão mudar, inclusive nessa secretaria. A gente vai ter uma Subsecretaria da Mulher, né, que é justamente para tentar dar um peso maior nessa temática, né, a gente discutir gênero, né, discutir essas violências, a gente
perpassar pela temática também da sexualidade, enfim, todas essas temáticas que estão atreladas à Subsecretaria da Mulher, elas vão ser debatidas no âmbito de subsecretaria, âmbito de diretorias, inclusive para a gente ter um desenvolvimento, né, de políticas públicas que a gente já tem no âmbito federal, trazê-las para serem executadas a nível, né, do estado de Minas Gerais também e perpassar também a nível municipal, e inclusive também para a gente melhorar alguns mecanismos institucionais que a gente já tem também, né. Hoje a gente tem, né, atrelada ainda a CEDES, a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Mulheres, que é a CEPAM, né? O contato hoje é coordenadoria.mulher@social.mg.gov.br. Então, qualquer encaminhamento, qualquer caso de violência que vocês tiverem dúvidas sobre que procedimento fazer, né? A TT deu a dica hoje do aplicativo, né? A gente sabe que a gente tem a secretaria, né, no âmbito nacional, mas a gente também tem esse apoio que é âmbito, né, estadual. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, tanto na discussão de gênero, né, quanto de encaminhamento da rede, vocês podem entrar em contato conosco também. E também com as nossas debatedoras e com a Helder aqui hoje também. A gente queria novamente agradecer a participação de todos e a gente aguarda vocês no nosso próximo encontro do Cine Mineiro de Direitos Humanos. Obrigada, gente. Aí, se as meninas quiserem fazer o agradecimento, o encerramento, eu agradeço pelo convite. Imagina, a gente que só agradecer o convite. Bom almoço para vocês. Gente, obrigada.